Deus. Sabe quantos soldados? 16 soldados, irmãos, para guardar um homem. É muita coisa, né? Muita coisa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado a duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eu vou parar aqui. Irmãos, aonde Deus está, e quando Deus quer operar, não tem cadeia máxima, não tem prisão máxima. Aonde Deus quer entrar, Ele entra, porque Ele é Espírito e em verdade. Pedro estava naquela prisão máxima. Como que Pedro era tratado? Desesperado, chorando, gritando, mas ele estava dormindo. E eu coloquei um outro tema, em cima desse tema, eu coloquei conforto no desconforto. Conforto no desconforto. Vocês entenderam? Está entendendo? Deus está falando o quê? Que Pedro estava dormindo no sentido literalmente falando, mas espiritualmente ele estava confortável, porque aqueles que confiam no Senhor não ficam desesperados. Aqueles que confiam em Deus ficam confortáveis, porque sobre ele repousa o Espírito da glória de Deus. Por isso que Pedro vai dizer: irmãos, não estranheis a ardente prova que está sobre vós, para vocês ser provados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Está aqui, irmãos, a glória de Deus? Sobre vocês é o Espírito da glória de Deus? Sobre a minha vida e sobre a sua vida repousa o Espírito da glória de Deus. E eu posso falar assim com a minha mente, que na mente de Pedro, no momento que ele estava dormindo, talvez veio o Salmo, né? O Salmo 121, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abate. Sabe por quê, irmãos? Eu falo com a minha mente, porque os judeus cristãos naquela época, eles tinham a Torá, eles liam a palavra de Deus. Durante a trajetória de Pedro aprendeu muito com Jesus. Pedro foi discipulado por Jesus. Pedro andou com Jesus. Pedro viu tudo que Jesus estava passando. E nós estamos aqui nessa igreja falando sobre a disciplina. Não, me foge da memória agora. A disciplina do discípulo. Não, fugiu da memória, me faz me lembrar. Mas nós estamos estudando sobre o discipulado. Discipulado. E o Pedro, nós aprendemos muito. Pessoas às vezes não estão aqui. Mas quem está aqui que não está vindo, irmãos, não vou dizer que está perdendo, porque cada um tem o seu problema, a sua causa. Porque você não está vindo, não sei porquê. Mas é um aprendizado, irmãos, que nós, assim, vamos dizer, nós colocamos como regra de fé para a nossa vida a cada dia. É viver no discipulado. Porque todo tempo nós vamos ser discípulos de Jesus. Em todo tempo. Então Pedro, ele aprendeu. Ele viu o que Jesus passou. Ele viu o que Jesus falou. Ele viu como Jesus foi afrontado. Ele viu como Jesus foi perseguido. E uma coisa, irmãos, que eu aprendo nessa manhã é que o liderado sempre segue o líder. O liderado
Ele sempre segue o líder. Se o líder cair, o liderado cai. Se o líder cair, se o líder enfraquecer, o liderado enfraquece. É assim que acontece. É assim que acontece. Mas nessa manhã, o Senhor está nos dando fortaleza. Seja quem for que cair perto de você, não cai não. Quem desanimar, não desanima não. E Pedro aprendeu isso. Por isso que ele estava dormindo, ele estava no conforto de Deus. Ele estava sendo confortado pelo Senhor. Quem sabe o que estava na mente dele? Poxa, Jesus passou tudo e não negou. Jesus passou tudo, eu fui discipulado por ele, eu andei com ele, e por que agora eu vou reclamar? Por que agora eu vou pedir para sair da cadeia? Por que agora eu vou ficar lamentando dentro dessa cadeia? Aprende nessa manhã. Aprende com aquele que está sendo fortalecido pelo Senhor, porque nós não somos fortes. Forte é o Senhor, mas é ouvido aquele que tem a presença de Deus. Ouve aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. Ouve, observa e anda com aquele que está firme na presença do Senhor Jesus. E diz aqui a palavra de Deus que Pedro dormia. Ele sabia que ia. Bom, Pedro sabia que ia morrer. Pedro sabia. Porque Tiago já tinha sido morto. João já tinha sido morto. Decapitado. Estevão tinha sido morto apedrejado por causa da palavra. O que Pedro estava esperando? Naquela cadeia máxima, irmãos, máxima. Para que tanto soldado para guardar o céu de Deus? Mas a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, ele que acampa ao redor dos seus pés. Não tem soldado, não tem cadeia máxima, porque aonde o Senhor entra, ele abre os cadeados, ele abre as cadeias, ele quebra as correntes, porque ele é Deus. Qual é a tua situação nessa manhã? Como você entrou aqui nessa manhã preso? Amém? Preso, estava preso, mas a mente dele estava livre, estava liberto. Pedro sabia que ia morrer. Se perguntar aqui quem quer morrer, não vou perguntar quem quer morrer não. Quem quer ir para o céu? Levanta a mão quem quer ir para o céu, gente. Mas para ir para o céu tem que morrer. E ninguém quer morrer. O pessoal quer ir para o céu, mas não quer morrer. Pedro sabia que ia morrer e ele sabia para onde ia. Não, mas o crente não quer morrer. Quer ficar nessa terra, gozando do que daqui dessa terra? Não sei. E essa mensagem é uma lição para nós nessa manhã. Muitos pregadores já passaram por aqui dentro dessa mensagem. E eu falei assim, o que vai sobrar para mim? Pastor Terrio, o que vai sobrar para mim? Tanto pregador que já passou aqui, já pregou essa mensagem, que nós estamos numa campanha, Deus muda decreto. E Deus muda. Deus muda. Muda ou não muda? Muda. E Ele vai mudar a sua nessa manhã. Só que para mudar decreto, você tem que crer. Não adianta eu falar, Deus muda decreto. Eu tenho a minha fé, você tem a sua fé. Então você tem que crer que Deus muda decreto. E diz a palavra de Deus que ele dormia. Mas tinha um que não dorme. Tinha um que não estava dormindo. Era o Senhor. Era o Senhor. Abra a sua Bíblia. Louvado seja Deus. Vamos ver o Salmo 121. Deus, ele não dorme. O guarda de Israel, ele não dorme. Glória a Deus. Salmo 121, versículo 4, vai dizer o quê? Salmo 121, versículo
versículo 4. Pedro estava dormindo, mas o Senhor não estava dormindo, nem cochilando o Senhor estava. Quantas pessoas que têm sono atribulado, hein? Quantas pessoas que não dormem, tomam remédio para dormir. Já fui falando aqui, irmã, hoje de manhã, chá para dormir, irmãos, chá para dormir, e Pedro tranquilo, descansou. Sabe o que o Senhor está falando para nós nessa mensagem? Descansa. Descansa. Quem cuida de você não dorme. Quem cuida de você não dorme. Você pode dormir, mas Deus não dorme. Ele está velando por você nessa manhã. O Senhor está velando por nós nessa manhã. Olha o mundo como está. Olha as coisas que estão acontecendo. Mas o Senhor tem o controle na sua mão. Ele tem o controle na sua mão. Ele guarda os fiéis da terra. Ele vê quem é fiel. Ele sonda o coração de cada um nesta manhã. Conforto no desconforto. Eu não sei se tem alguém aqui que já ficou preso. Não sei se tem ou não. Não sei. Mas eu sei que quando eu visitava a cadeia lá no presídio Banco 1, eu já fiz visita, naquele presídio, Banco 1, Banco 2, já fui no presídio das mulheres, já fui no presídio dos homens. Olha o tamanho do cadeado. Aquela corrente, aqueles elos que não tem grossura. Um portão maior do que esse daqui. O muro, eu não sei se é do tamanho dessa igreja ou é maior. E eu falei, eu não tenho coração para visitar presídio. Eu não gosto de presídio. E a minha vontade é tirar todo mundo, é questionar, é falar, Senhor, por que pessoas bonitas, pessoas ricas, mulheres inteligentes. Eu questionava, eu falei, Senhor, eu não tenho coração para entrar no presídio. Não tenho. Não vou no hospital, mas no presídio não vou. E aqui diz a palavra do Senhor, que Pedro estava naquela prisão, acorrentado, com cadeado. E outra coisa, as prisões não eram igual as prisões de hoje, não. Era lá no fundo, era tipo um túnel, lá no fundo. Mas aonde o servo de Deus está sendo guardado. Estava lá no fundo, estava, mas o Senhor estava lá, olhando Pedro, a situação de Pedro. Irmãos, Deus muitas vezes nós deparamos com a nossa situação. E o Senhor, Ele depara também com a nossa situação. Mas Ele fica olhando para nós, qual é a nossa atitude, qual é o nosso gesto, o que a gente está falando, o que a gente está fazendo. Oh, Deus olha Deus, Ele vê as nossas atitudes. Você imagina que Pedro estava preso lá dentro, estava olhando a atitude de Pedro, não? Não estava, não? Não estava olhando a atitude de Paulo e Silas na prisão, não? Paulo e Silas estavam o quê? Cantando, regozijando, se alegrando, irmãos. E eles eram igual eu e você é. Eles eram carnes. Eles tinham o espírito que eu tenho, que você tem, que nós vivemos. Mas sabe o que falta em nós, irmãos? Confiança. Confiança. Aí o decreto é mudado. Quando você tem confiança. E eu, com as minhas palavras, com o meu pensamento, o que Pedro falou? Se eu morrer, morrerei. Mas se eu não morrer, eu vou dar continuidade à obra do Senhor. O meu pensamento foi assim: Pedro, vou descansar, porque se eu morrer, eu vou para Deus. Né? Por isso que eu falei: quem quer ir para o céu? Teve gente que quase levantou a mão. Né? Por isso que eu falei: quem quer ir para o céu? Porque Pedro, o alvo dele, o nosso alvo, irmãos, é o céu.
Irmão, Deus me curou, Deus te curou. Mas sabe para quem te curou? Para você dar continuidade nos projetos dele. A obra de Deus não é pela metade, não. Se não me engano, Filipenses, não marquei aqui não, mas no livro de Filipenses, tem um versículo que diz que aquele que começou em vós a boa obra, ele mesmo aperfeiçoará até o dia da redenção. Então, a obra da vida de Deus não ia acabar. Eu não sei se esse problema que você está pensando, está passando, vai parar você? Não vai parar, porque Deus ainda tem projeto, Deus ainda tem obra, Deus ainda tem caminhada, Deus ainda quer te usar. Irmãos. E o sangue estava já nos olhos de Herodes, né? E o povo era a festa dos anjos, né? Era a festa dos mais anjos. Herodes estava com sangue nos olhos. E sabe quem irmão, eu estava vendo essa mensagem, meu Deus, ele pegou os principais da igreja. Ele pegou, bem dizer, os de frente da igreja. Ele não pegou aquele membro que fala assim, eu quero ficar no último banco. Né? Eu quero ficar no último banco. Eu não quero carro. Ninguém me chama para fazer nada. O diabo não quer essas pessoas não, irmão. O diabo, ele quer os que estão na frente. É na frente. Porque ele sabe, se o da frente cair, a igreja vai cair. Quem está entendendo o que Deus está falando com você? Viu? Então, procura, peça a Deus a fortaleza dele nessa manhã. Espírito de fraqueza aqui não. Espírito de covardia aqui também não. Espírito de medo aqui também não. Tiago foi os que estavam na frente. Irmãos, é assim que funciona o território do inimigo. Viu? O território do inimigo funciona assim. Eu vou pegar os que estão na frente. Eu vou pegar aquele que está lendo a Bíblia. Eu vou pegar aquele que está jejuando. Eu vou pegar aquele que não falta uma consagração. Eu vou pegar aquele que não falta uma libertação. Eu vou pegar aquele que chova, granizo, chuva, mas está ali na obra. Eu vou pegar aquele. É aquele que é meu. É assim que funciona. Mas nessa manhã você vai sair daqui, sabe o quê? O Espírito da fé. Você não vai dizer, mas eu não quero ser nada. Eu não quero ser nada. Ninguém me chama para fazer nada. Eu também não quero. Não, se apresenta ao exército do Senhor nessa manhã. Se apresenta ao exército do Senhor nessa manhã. Tiago morreu. João morreu, agora só falta Pedro. Mas Deus, irmãos, ele vela por nós. Deus, ele vela pelos seus escolhidos. Não adianta, porque se a hora chegar, chegou. Mas se a hora não chegar, você vai na galera. Se a tua hora não chegou, o diabo vai ficar com muita raiva. Ele vai ficar com muita raiva. E se ele não conseguir, ele vai, essa eu não consegui derrubar. Mas aquele laço ali, ó, que eu vou armar, vai cair. Aquele laço, ela vai cair, ele vai cair, ele não vai conseguir. Esse aqui não. Mas não adianta, né? A Bíblia vai dizer no Salmo 91. Você sabe o que diz lá no Salmo 91, versículo 2? Quem lê no Salmo 91 e o versículo 2? Vamos falar com coragem, vamos lá. Salmo 91, versículo 2 diz o quê? A sombra do rei descansará. E o versículo 3? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e meu refúgio, a minha fortaleza. Isso, e o versículo 5? Ó, um laço
gostei do laço que estava na vida de Pedro, mas ele arma outro laço. Ele arma outro laço. Eu me lembro, ainda não achei, mas eu já li, que quando Jesus foi tentado no deserto, que foi alimentado pelos anjos de Deus, já tinha, diz que o diabo deixou Jesus por aquele momento, mas em outra ocasião, ele ia pegar Jesus. Então vamos ficar atentos nessa manhã. Vamos ficar atentos nessa manhã. Que hoje Deus te livra. Hoje o Senhor livrou. Mas amanhã o diabo pode armar outro laço. Se você não tiver vestido, você cai. Você cai. Então, em todo tempo, seja alvo as tuas vestes. E nunca falta o óleo sobre a sua cabeça. É manhã de atenção, é manhã de vigilância. O diabo inimigo não está jogando para perder, não, está jogando para ganhar. Mas o Senhor dos Exércitos está, Senhor, ao nosso redor, está marchando em favor da igreja. O Senhor dos Exércitos está com seus exércitos aqui em volta dessa igreja, em volta dessa comunidade, em volta da sua família, em volta dos nossos corpos guardados. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Pedro tinha a palavra na mente. Pedro tinha a palavra de Deus na mente. Por isso que ele descansou, ele confiou, porque ele estava ainda que ele estava no desconforto da prisão, mas ele estava no conforto do Deus Todo-Poderoso. E o desconforto, ele traz crescimento. O desconforto, ele traz segurança. O desconforto, ele faz você crescer. O deserto não é para você morrer, é para você crescer. Então, o desconforto, ele traz, firmeza e segurança para nossas vidas. Graças a Deus. Deus vai dar o todo, mas no momento e na hora certa. Deus vai dar. E diz aqui, irmãos, um texto que nós lemos. Aqui no versículo 6, que quando Herodes foi a hora certinha. Irmãos, Deus conhece o pensamento do homem. Herodes não falou nada não, ele só pensou. Está chegando a hora. Que tinha um horário, naquela época tinha um horário, né? Tinha hora para apresentar algum preso ao povo. Que antes de Pedro morrer, ele tinha que ser apresentado ao povo. E Herodes só pensou. Quando ele pensou, Deus agiu. Olha que coisa linda. Quando Herodes pensou, está na hora de levar Pedro, o Senhor agiu na mesma hora. Irmãos, sabe por quê, irmãos? A oração, a igreja estava orando aqui por Pedro, e a oração era incessantemente. Sabe o que é isso? Orar sem cessar. A igreja estava orando. E outra coisa, eles não estavam naquela oração do Pai Nosso, não. Seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração na casa de Maria não era a oração do Pai Nosso, era aquela: solta Pedro, Jesus. Solta Pedro, Senhor. Solta Pedro, Senhor. Eu falei, meu Deus, aqui não teve aquela oração. Seja feita a tua vontade, não. Porque Pedro era o pastor da igreja. Pedro era o pastor da igreja. Né? E a igreja estava orando: solta Pedro. Solta Pedro. Sabe por que muitas vezes a nossa oração não é ouvida, irmãos? Primeiro, não é uma oração incessante. Não é aquela oração, irmãos, ligado com Deus, ligado ao trono de Deus. Às vezes eu oscilo na oração. Eu estou orando uma coisa, daqui a pouco eu estou orando outra. Eu estou pedindo uma coisa, daqui a pouco eu estou pedindo outra. Mas a oração na casa de Maria só foi na intenção de Pedro. E Deus está nos ensinando nessa manhã. Está no propósito? Ora pelo propósito. Está no propósito?
próprio. A oração é pelo problema da irmã. É para orar pela irmã. Esquece de parente, esquece de você. É assim que foi a oração na casa. E imagina aquela oração, irmãos. Meu Deus, eu fiquei pensando em mim. Imagina aquela oração, sabendo que o pastor ia morrer. A qualquer hora, Herodes ia colocar a mão dele. Irmãos, tem que ter muita ligação numa hora dessa. Tem ou não tem? Não tem, irmão Evangelho Sebastião. Tem que ter uma ligação muito perfeita com Deus, irmãos. Porque a oração também poderia não ser ouvida. Tem essa também. A oração poderia não ser ouvida. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Mas a oração foi ouvida porque Deus tinha um propósito ainda na vida de Pedro. Tinha um propósito na vida de Pedro. Eu te pergunto nessa manhã, qual é o teu propósito na obra de Deus? Qual é o teu chamado na obra de Deus? Qual é o teu chamado? É isso que o Senhor está falando nessa manhã. Tenha propósitos na minha obra. Eu guardo quando eu quero, eu livro quando quero, eu faço como eu quero. E quando Herodes pensou, está na hora. Eu acho que ele deu até uma virada assim e olhou para os guardas, né? Não é? Ele deu um sinal. Hoje deu um sinal, você não sabe que sinal que é. Mas quem sabe? Pode abrir a cena. Mas Deus, quando foi à meia-noite, surgiu um clarão dentro da cena. Irmãos, aonde das trevas, quando a luz chega, tudo é desfeito. Aonde tem treva, quando a luz chega, tudo é manifesto. Olha, não deu tempo de Herodes entrar na cadeia, não deu tempo dos guardas, porque os anjos do Senhor chegou primeiro. Os anjos do Senhor chegou primeiro. Acordou Pedro, meio tonto, meio sonolento, mandou calçar sandálias, mandou pegar a capa, e Pedro foi só obedecendo. Quem? Os anjos do Senhor. Se eu não obedeço aqui na terra, o meu líder vai obedecer a Deus? Eu vou obedecer a Deus? Não. E Pedro era obediente, porque onde Jesus estava, ele estava. O que Jesus fazia, ele fazia. Ele foi obediente. Então não era difícil para Pedro obedecer naquela hora. Levanta. E diz a Bíblia que tudo foi abrido. Eu não sei o que está preso na sua vida nessa manhã. Nós vamos orar. Não é agora não, mas eu não sei o que está preso. Às vezes tem alguma coisa que está presa na sua mente, mas hoje, nessa manhã, o Senhor Ele entra e Ele quer abrir essa cadeia. Você precisa crer, Ele quer abrir cadeias, Ele quer abrir cadeados, Ele quer quebrar correntes nessa manhã. E ele foi saindo, só teve uma porta que foi difícil de penetrar. Nós vamos ler essa porta. Teve uma porta que foi difícil de entrar. E ele foi entrando. Foi saindo. O portão tinha irmãos, é uma coisa assim, parece. Você fecha os olhos, parece que você está vendo o portão abrindo sozinho. E Pedro passando. Aqueles seres angelicais devia ser muito lindo, com aquelas vestes resplandecentes, com aquelas vestes brancas. Olha, Pedro no meio, aquele exército de anjos em volta de Pedro. Vamos! E eu vou não, Pedro só estava ali para obedecer. Aleluia! Louvado, agradecido é o nome do Senhor. E quando chegou na porta da casa de Maria,
reconheceu que era Pedro. E os que estavam orando, quando ela voltou, é Pedro que estava na porta. É Pedro que estava na porta. Aí alguém falou, não é Pedro não, é um fantasma. Irmãos, presta atenção que eu vou dizer nessa manhã. Às vezes a tua oração no solo não vai, não chega, por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. Ah, mas o tema é Deus muda o meu decreto. Deus vai mudar o decreto. A incredulidade deixa? A incredulidade deixa? A falta de confiança deixa? É Pedro que está na porta. Por isso que eu falei, teve uma porta que foi difícil de abrir. Ele passou nas outras. Mas quando chegou na porta de Maria, não conseguiu entrar, mas depois ele entrou. E ele assinava com a mão. Sou eu! Mesmo assim, é um fantasma. Não é Pedro não, é um fantasma, mas era Pedro. Lembra lá no alto mar? Lembra? Que o barco estava virando, que os discípulos estavam aflitos, uma aflição terrível, o barco vira ou não vira? Vira. Quando Jesus apareceu no mar, é um fantasma. Fantasma faz alguma coisa? Fantasma só faz medo. Fantasma só dá medo, mas ele não faz nada. É um fantasma. Pedro, não é um fantasma. Sou eu. Ai, irmãos. E aqui tem um texto na minha Bíblia que diz: até aqueles que oram, algumas vezes não conseguem ver ou acreditar na velocidade como Deus trabalha. Deus, a tua oração tem uma velocidade que você nem sabe. A nossa oração tem uma velocidade tão grande que a gente está orando aqui, Deus está respondendo lá nos Estados Unidos, lá na África. Não, a nossa oração avançou rápido. Acho que é mais forte do que um foguete. Mas sabe o que é isso, irmãos? A ansiedade muitas vezes não deixa que a nossa oração alcance aquilo que nós queremos. E quando entenderam que era Pedro, aí abriu a porta, porque então a porta não abriu. É um fantasma. Eu acho que veio até o fantasma de Herodes. Eu acho que, não sei, hoje eu estou andando aqui com a minha palavra, com a minha mente. Eu acho que viu Herodes na porta, é um fantasma. Porque é assim, irmão, quando a igreja está reunida, todos juntos tem que estar unidos igual, unificado. Mas sempre tem aquele que duvida, sempre tem aquele que abre o olho, sempre tem aquele que fala, eu estou orando tanto, será que Deus está me respondendo? Sempre tem, mas também tem aquele que fala, vamos orar, Deus está respondendo, vamos orar, o Senhor vai dar vitória, vamos orar, Deus vai abrir a porta, vamos orar, a vitória já está vindo, vamos orar. Sempre tem aquele que duvida, mas na manhã desse dia, não duvide do poder de Deus, não duvide do poder de Deus, não. Você não entrou aqui de volta, você entrou aqui e já está recebendo. Talvez a tua vida esteja num desconforto, talvez você esteja passando algo que para você está desconfortável, não, você está confortável porque você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida e a vitória vai vir. A vitória virá, mas a igreja tem que orar, a igreja tem que ler a palavra, a Bíblia, a igreja tem que permanecer firme diante de quê? Das perseguições. Das perseguições. Não é qualquer coisa que vai fazer você parar.
Não é qualquer voz que vai fazer você olhar para trás. Quem chamou Pedro foi o Senhor. Foi o Senhor. Não é qualquer voz que vai fazer você escurecer. Não, não é qualquer voz. E Pedro deu o quê? Continuidade na onde? Na obra do Senhor. Deus não te chamou para ficar sentado no pão. Não, Deus não curou. Aqui nossa missionária Valéria. Deus não curou a sua enfermidade para você ficar sentada no banco. Não, Deus não te deu quantos livramentos Deus já me deu aqui na linha do trem? Quantos livramentos Deus já me deu atravessando a rua? Quantos livramentos de moto? Não, Deus já me livrou de muitas coisas. Para quê? Para não ficar de braços cruzados? Sim, Deus. Perna cruzada, no conforto da minha casa, no conforto da minha comida, no conforto da minha roupa. Não, Deus não te chamou para isso, não. Saia do conforto. Saia do conforto. Deus te chamou, Deus te livrou, foi para isso. E hoje eu vejo que tem inúmeras pessoas dando culto de ação de graça por um grande livramento que Deus deu. Mas para que Deus deu o quê? É, verdade. Para quê? Para quê? Para ficar parado na obra de Deus? Para ficar todo mês dando culto de ação de graça? Que tem gente que é assim, todo mês é culto de ação de graça. Tem pessoas que até agendaram, o pastor tem que agendar. Quem tem culto de ação de graça hoje? Não, às vezes é a mesma pessoa. Eu tenho. Já vamos colocar em mão. Eu tenho culto de ação de graça. Chega domingo. É porque Deus me deu vitória. Quando chega no domingo. Quem tem culto de ação de graça? Irmãos, a igreja não vai viver de culto de ação de graça. A igreja vai viver de obra, da obra. É a obra que tem que crescer. É a obra que tem que expandir. E Deus acrescentou os dias de vida de Pedro. Deus acrescentou. Eu sei, mas nessa manhã Deus quer acrescentar os dias de vida. Talvez você ache que já morreu. Mas você não morreu, não. Você está viva. Você está viva. Deus quer renovar tuas forças para você nessa manhã. O morto não faz nada, mas o vivo ele faz. Estou morto. Não sei fazer mais nada. Não tenho força para mais nada. Recebe força no Senhor nessa manhã. Você recebe? Você recebe o poder de Deus? Recebe a inspiração de Deus nessa manhã? Você não morreu, não. Morreu, não. Quando cessar a obra na sua vida, aí Deus te leva aí, pronto, aí vai morar na glória para sempre do Senhor. Mas mesmo assim não quer morrer. Eu quero criar meus filhos, eu quero criar meus netos, não tem nome. Eu quero criar isso, eu quero ainda comprar uma casa. Oi, irmãos, se Deus tiver te dado uma vitória, Ele dá esse ano. Esse ano, se Ele tiver de dar amanhã, Ele vai dar amanhã. Porque 1000 anos para o Senhor é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Então Deus trabalha. Deus trabalha na velocidade. Deus trabalha na velocidade. Viu? Este dia uma menina falou para mim que ele fez uma pesquisa e a terra onde eu moro, onde você mora, onde nós vivemos, está girando com muita velocidade. Mas o crente quer ficar parado. O crente quer ficar parado, a igreja quer ficar parada. A terra está girando com uma velocidade muito grande. Quando você pensa que hoje é quinta-feira, já é domingo. Já é domingo. Quando você pensa no mês de outubro, já chegou dezembro. Então vamos nos despertar. Vamos despertar, não vamos sair do nosso conforto. Vamos sair do nosso conforto. E vamos fazer a obra de Deus. Vamos servir ao Senhor com alegria. Vamos servir ao Senhor com alegria. E as cadeias foi aberta. Herodes no outro dia ficou doido. Cadê Pedro? Aí ele ficou furioso. Ele começou a matar um monte de gente também. Para descontar o que ele ia fazer de Pedro.
ia descontar. Mas aqueles que era para ser guardado, foi guardado. Vamos levantar essa manhã, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração, vamos colocar de pé.